Muito bem, mudando de assunto, vamos falar sobre o caso da Vaza Toga, que teve um capítulo importante hoje, hein? A Revista Oeste entrevistou com exclusividade Eduardo Talhaferro, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que está envolvido na troca de mensagens, aquele mesmo que ontem foi intimado pela Polícia Federal, teve que prestar depoimento sobre o vazamento das mensagens, porque o Supremo Tribunal Federal, ao invés de se debruçar sobre o conteúdo das mensagens, agora quer saber de quem partiu, quem foi que entregou isso e revelou as mensagens ali. O Talhaferro está no foco dessa investigação, foi intimado pela Polícia Federal, prestou depoimento junto com o cunhado, inclusive, com a esposa, e ele conversou com exclusividade hoje numa entrevista bombástica que foi divulgada agora há pouco pela Revista Oeste. E, inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou também agora à noite sobre essa possibilidade de impeachment do Alexandre de Moraes. A gente trata disso também daqui a pouco. A gente traz o posicionamento do Rodrigo Pacheco. Mas antes, peço que você acompanhe aí um trecho que foi já divulgado pela Revista Oeste dessa entrevista exclusiva, inédita, do Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Pode rodar. O repórter Edilson Salgueiro e também o jornalista independente David Agape entrevistaram o perito criminal Eduardo Talhaferro, que ontem prestou depoimento à Polícia Federal aqui em São Paulo. Essa entrevista será publicada no site Revista Oeste dentro de instantes, mas a gente antecipa em primeira mão, em Oeste Sem Filtro, um trecho dessa entrevista que você depois pode conferir no nosso site. Eu vou trazer só duas perguntas para você entender aí essa conversa que os jornalistas Edilson Salgueiro e David Agape tiveram com o Eduardo Talhaferro hoje, sexta-feira. Então, uma das perguntas foi a seguinte: por que o senhor decidiu conceder essa entrevista? E aí Talhaferro responde: não conversei com ninguém, mas com a Revista Oeste faço questão. Sei a perseguição que vocês sofrem. Eu conheci a Revista Oeste pelo TSE. E aí mais uma pergunta: como o senhor se sente agora? E aí Talhaferro responde: estou me sentindo como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, todos esses. Pessoas que nunca vi, não sei o que faziam da vida nem o que fazem. Vejo que são jornalistas agora, mas não assisto TV, não faço nada. Meu negócio é trabalho. E assim, nesse último ano, nem isso tenho conseguido fazer. Passei de braço direito para perseguido. E não duvido que tenha de me exilar. Li reportagens informando que atirei em minha ex-mulher. Isso nunca ocorreu. Disseram que taquei fogo. Cheguei a ver uma postagem no Twitter X dizendo que tenho processo de abuso sexual. É absurdo. Querem expor as minhas filhas, minha família. Para acreditarem nessas histórias e me darem um tiro, é 1 segundo. Fecho aspas aqui para a resposta de Talhaferro. Então chamo a atenção que essa entrevista na íntegra será publicada dentro de instantes no site revistaoeste.com. Então você que está aí acompanhando Sem Filtro, fique de olho, daqui a pouquinho a entrevista com Eduardo Talhaferro no site da Revista Oeste. Pois é, uma entrevista bombástica, reveladora, repito aqui, dando crédito à Revista Oeste, ao Edilson Salgueiro, ao Davi. E Rodrigo Constantino, queria sua análise, hein, sobre essas declarações, porque é uma revelação importante, né, de que esse personagem estava envolvido ali na troca de mensagens, que em determinado momento das conversas, inclusive, falou do trabalho jornalístico de pessoas como você, como Figueiredo, da Oeste, né, disse ali que, olha, não encontrei nada, né, não tem nada além de material jornalístico. Agora ele vem a público e diz que passou de braço direito a perseguido, uma declaração bastante forte. Sua análise, Constantino. Bom, ele está claramente com medo. Parabéns à Revista Oeste por uma entrevista dessas corajosa. Fico até com receio do Alexandre de Moraes mandar a Polícia Federal lá na revista, né, depois disso. A Folha de São Paulo também corre perigo, porque ele exigiu a apreensão do telefone do seu fiel escudeiro, do braço direito, que virou traidor e inimigo, né, que fere o sigilo de fonte. Ele quer o quê? Investigar quem foi que vazou, porque não foi obtido de forma criminosa por hacker, como a Vaza Jato, que deveria anular como prova, mas o STF ignorou esse detalhe. Foi alguém, o whistleblower, que denunciou, que entregou, ou alguém teve acesso. Isso chama-se sigilo de fonte jornalística consagrado pela Constituição. Alexandre de Moraes não liga para a Constituição faz muito tempo. Ele foi traindo a Constituição em flagrante num motel, e hoje a gente sabe que a amante era o Alexandre Frota. Vamos lá, né? O que ele está dizendo é óbvio que é muito grave. Ele está com medo de levar um tiro.
né? Ele usou as entrelinhas falando que eu fiz isso, amanhã alguém me dá um tiro. Ele tá com medo de ser morto. Ele sabe como é que funciona um sistema mafioso, um crime organizado, né? E é óbvio que ele passou de braço direito a inimigo número 1, né? E isso tem consequências. Fiquei abismado, né, de saber que o sujeito que levantou o meu dossiê, porque foi ele quem fez, e cá entre nós, qualquer estagiário podia ter feito, que bastava coletar tweets meus, é tudo público, mas corre em sigilo, o inquérito, vai entender, né? A gente entende, é porque se tornar público, todo mundo vai ver que o Alexandre estava apenas me perseguindo. E ele fez isso comigo, fez isso com todo mundo. Compilação de tweets. Mas o sujeito nem sabia quem eu era. Veja como é que são feitas as perseguições políticas em regimes totalitários opressores. É o problema sempre do vigia da esquina. O cara queria agradar o chefe tem uma pegada psicopata, paranoico, odeia todo mundo, que critica ele, quer usar o poder que subiu a cabeça para calar todo mundo, inclusive jornalistas, e aí pega o seu fiel escudeiro e fala, vai atrás desse. E o cara nem sabe quem é, mas tenta destruir minha vida. E por conta desse inquérito que ele montou, mas repito, bastava um estagiário juntar tweets, né, porque no fundo o ministro Alexandre já tinha a decisão, ele já tinha a punição, tanto que eu não sou julgado, eu não sou denunciado por crime, mas eu estou há mais de 1 ano e meio sem passaporte, sem conta bancária no Brasil, com uma boa grana minha lá congelada e, pior de tudo, censura prévia nas redes sociais. Eu sou jornalista, comunicador, 1,5 milhão, 1.600.000 seguidores no Twitter sem acesso ao que eu publico, por uma decisão dele, com base no trabalho feito pelo seu fiel escudeiro, que nem sabia quem eu era, nem sabia o que era a Revista Oeste. Encontraram nada, falou, usa criatividade. Então estamos lidando com stalinistas, né? E por falar nisso, isso é uma coisa bem stalinista. Veja, eu tenho receio de que o ministro Alexandre de Moraes vai completar a cartela toda. O que eu quero dizer com isso? Ele é vítima, ele é o Ministério Público, ele é o procurador, ele é o perito, porque ele mandou o cara fazer o trabalho que ele queria fazer, falou, será que eu vou ter que fazer? Ele é o investigador e ele é o juiz. Ele é tudo. Só falta uma coisa. Réu. Ele não é réu ainda, mas ele está chegando bem perto do verdadeiro golpista. Ele já pegou o braço direito dele. Daqui a pouco, se ele procurar um pouquinho mais, ele encontra diante do espelho o algoz da democracia brasileira. E aí, Brown, eu tenho medo de um momento Simão Bacamarte. Medo não, esperança. De que bata ali um espírito Simão Bacamarte, do alienista, de Machado de Assis, e que ele conclua que ele mandou prender tanta gente, mas o verdadeiro culpado de tudo era ele mesmo, Alexandre de Moraes. E aí ele vai lá e fica trancafiado por conta própria na Casa Verde. O Brasil entraria em festa. Você, Serrão? Olha, essa situação da Vaza Toga, vocês já notaram, ela saiu completamente do controle. Já saiu. Não está saindo, não. Já saiu do controle. O foco dessa situação houve uma interferência indevida da administração eleitoral com respaldo do Supremo Tribunal Federal na interferência na eleição. Isso daí abala qualquer democracia. Isso aqui nos iguala a uma Venezuela de Nicolás Maduro. Então, esse é o ponto assustador, é o ponto grave político. O debate político tinha que estar tratando disso. O comando do Congresso Nacional tinha que estar tratando dessa questão. Não é se o ministro está certo, errado. Não, ele pode estar certo para uns, errado para outros. O fato objetivo é que houve uma intervenção na eleição e numa democracia não pode haver interferência na eleição com perseguição política. Ponto. Esse é o X do problema. Então, é isso que tem que ser discutido. Agora, essa entrevista do Eduardo Tagliaferro, ela deixa clara como funcionava o sistema de perseguição na Alemanha nazista. Era igualzinho. O modelo brasileiro não é nem parecido com a União Soviética, tanto com a União Soviética não, é com a Alemanha nazista mesmo. E na Alemanha nazista houve a consagração da perversão do direito. Tanto que a Alemanha nazista, ela teve que acabar aonde depois da Guerra Perdida?
no Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg não foi para sacanear ninguém, não. Não foi para caçar nazista, não. Ele foi para demonstrar para a humanidade que ali foram cometidos crimes contra a humanidade, contra os direitos humanos, abuso de autoridade, desrespeito ao Estado de Direito, e que aquele tribunal estava sentenciando aqueles alemães, primeiro, para que aquela história jamais se repetisse. Segundo, para mostrar que a sociedade alemã daquele período foi conivente com tudo de errado. Isso o Tribunal de Nuremberg mostrou, que havia uma maioria alemã que era realmente a favor do nazismo, por isso o nazismo fez o que fez. E aqui no Brasil, a maioria dos brasileiros é a favor contra tudo de errado, a favor de tudo que é errado que está acontecendo? Não. Então é hora da gente acordar para essa situação diferente que a gente ainda tem no Brasil e exigir a mudança estrutural que o Brasil precisa. Vou insistir aqui, não basta tirar o ministro A e trocar pelo B. O PT está doido que isso aconteça para ele poder indicar um ministro de confiança deles, que não é o Alexandre de Moraes. Então a gente tem que, junto com a abertura de processo de impeachment, que é algo absolutamente legítimo, a gente tem que cobrar isso, a gente tem que cobrar também uma reforma do Poder Judiciário. Como está a estrutura brasileira hoje, essa história não tem como acabar bem. O ministro Alexandre de Moraes está totalmente respaldado pela estrutura máter do Poder Judiciário no Brasil. Então, se isso está acontecendo, a gravidade política disso não tem dimensão. O caso só tem solução política. Não é policial nem judicial. Não adianta abrir meta-inquérito. Vou abrir um meta-inquérito para investigar como é que o Eduardo, como é que os fatos vazaram do telefone dele. Será que foi do telefone dele que vazaram? Não dá para ter certeza. O que está bem claro é o método nazista de destruição, de assassinato da reputação, partiu para arrebentar com o Eduardo, igual o método fez com o Constantino, com o Paulo Figueiredo, com o Alan dos Santos. A lista é longe. Então, precisamos mudar esse país mudando a estrutura dele. O debate tem que começar sério ou a gente vai para um fundo de um poço que parece não ter fundo. Bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp, dependendo da camada de ajuda, e até mesmo de encontros presenciais, se for da Flórida. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals para ter acesso ao meu conteúdo, de preferência usando uma VPN para não ficar na intranet do Xandão. rodrigoconstantino.locals.com e, se possível, considere se tornar um apoiador. É um lanche do McDonald's por mês, você viabiliza o meu trabalho independente e ainda recebe como recompensa conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, Conversa de Boteco, e toda quarta-feira, Cigar Bar, em que eu respondo as perguntas dos apoiadores.